Gravando. Pronto. Gravando. Recording in progress. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de começar falando sobre esse projeto, que ele é um projeto que foi incentivado pela Lei Aldir Blanc, aqui da cidade de Balneário Camboriú. Então, assim, a gente está passando ainda por um momento difícil pela questão da pandemia, então nós não temos espaços expositivos, e foi da onde surgiu a ideia de montar um espaço expositivo que fosse virtual. Mas daí a gente estava querendo fazer alguma coisa que fosse um pouco diferente do que a gente já vinha vendo, que são aquelas projeções de livros em formato de livro mesmo. Foi quando surgiu a ideia de construir uma galeria que fosse uma galeria virtual. E daí a gente começou a pesquisar, fomos atrás de empresas que trabalham com 3D, realidade virtual e tal, e conseguimos, e através do apoio da Lei Aldir Blanc, ela foi realizada. E hoje está aqui, a gente vai mostrar. Essa galeria, a gente tem 3 exposições nela, tá? E hoje a gente vai estar falando com 2 artistas que estão expondo, que é o Cícero Viegas e o Murilo Pocelli. Pocelli, é isso, Murilo? Está desligado o microfone do Murilo. Pocelli, isso. Então, a gente vai mostrar um pouco essa galeria, a gente vai botar aqui na tela, para as pessoas visualizarem essa exposição. Depois a gente vai dar um enfoque maior na exposição do Cícero e do Murilo, e eles vão estar falando um pouquinho sobre esse trabalho, sobre trabalhos que estão sendo feitos no momento e futuros trabalhos, e a gente vai abrir para algumas perguntas também. Então, eu queria ver com o Flávio se ele consegue apresentar, colocar aqui na tela. Tá, o link para essa exposição ela já foi lançada dentro do BC Foto Festival, né? Essa galeria ela se chama BC Foto Espaço. Então, ela é como se fosse ela é um apoio do festival. E ela foi lançada durante o festival. O link para acesso está na página do festival, que é bcfotofestival.com.br. Você vai entrar no link de exposições e lá tem 2 links para você acessar. Tem um que é para visualizar pelo computador, como a gente está vendo agora, que ele é melhor para ser acessado pelo Chrome. Tem alguns problemas para acessar pelo Safari, então pelo Chrome ele fica melhor. Tem um outro link que dá para acessar também pelo celular. É uma plataforma um pouquinho diferente, a navegação é um pouquinho diferente, mas a exposição, enfim, o ambiente são todos os mesmos. Na página do NEFA também, entrando na página do NEFA, na primeira página também tem acesso para a galeria nesses 2 sistemas. nefa.com.br. Então, aqui estão as exposições, são 3 exposições, que é Corpo Espaço, Corpo Ausência e Corpo Presença. Tá? Patrocínio Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Balneário Camboriú e realização Brasil Imagens e NEFA. Acho que a gente pode entrar ali, Flávio. Uma outra questão que é importante a gente colocar é que esses artistas que foram convidados para participar dessas 3 exposições fizeram parte de um outro projeto, que foi um projeto pela LIC BC, que é um projeto que chamou NEFA BC. E esse projeto NEFA BC foi um projeto que durante um semestre nós trabalhamos juntos, discutindo o processo, e esses artistas que agora estão aqui nessa galeria são artistas que participaram desse projeto, que foi uma imersão com vários estudos e discussões de processo artístico. Acho que é legal também dizer, né, Lucila, pela questão do trabalho que a gente vem desenvolvendo com artistas de Santa Catarina, não só com o NEFA, agora com a galeria, com o BC Foto Festival, com o Floripa na Foto. Então, são comissão fotográfica que a gente está desenvolvendo também. Então, são trabalhos que a intenção nossa, como produtores culturais, é estar dando visibilidade para os artistas de Santa Catarina. Então, a gente tem projetos
onde, inclusive agora com incubadora também, né, Luciano? Com a incubadora NEFA-BC, que são um projeto para um público mais jovem, de 18 a 25 anos. Então, a ideia nossa é estar com todos esses projetos culturais em volta da fotografia, tá? Levantando material de artistas de Santa Catarina e apresentando no Brasil e no mundo. E essa é uma das ferramentas que a gente está utilizando para demonstrar o trabalho. Enquanto o Flávio vai mostrando um pouco a galeria e dando uma volta geral nas exposições, eu vou ler o texto de entrada, que é o texto que abre para as 3 exposições. Ok. E eu peço desculpa aqui a navegação, porque também é tudo novidade, né? Mas é como se fosse um joystick aqui e dá para ir tranquilo. Então, eu vou ler o texto das 3 exposições. O corpo no espaço é a extensão do ser e a complexidade de estar na intensidade dos corpos. Notações pessoais de ações e olhares no interior de múltiplos espaços geográficos. Extensões entre corpos e lugares em relações que contêm e envolvem a subjetividade humana no corpo social, o corpo dentro do corpo. Neste contínuo, a memória que navega na corporeidade do espaço é sempre insuficiente. O tempo dilui fronteiras, embaralha as percepções e deixa faltas nas imagens que nos constituem como ausências. Nas ações, abstrações e distrações, o corpo se move Não tem uma fórmula completa em toda a sua materialidade e intangibilidade. Essas são algumas das reflexões que envolvem as 3 exposições que inauguram a BC Fotos Espaço Galeria Virtual. E hoje nós vamos, nesse primeiro momento, conversar com 2 dos participantes dessa exposição, que muito nos honra estarem aqui com a gente, terem aceito o nosso convite. E o primeiro que eu vou ler aqui por ordem alfabética é o Cícero Viegas, fotógrafo profissional há mais de 50 anos. Tudo começou como hobby. O pai tinha laboratório fotográfico em casa. O clima de iluminação do laboratório fotográfico, as imagens surgindo no revelador, foi um sonho que dura até hoje. Esta paixão pela profissão que impulsiona continuar fotografando, pesquisando e usando novas tecnologias para criar imagens em ângulos inusitados. E isso o Cícero faz muito bem. O outro convidado é o Murilo. Agora ele falou o nome e eu agora... Ponchielli. Isso? Ponchielli. Murilo Ponchielli é natural de Joinville, publicitário, diretor de arte, fotógrafo e artista visual, bacharel em comunicação social com especialização em gestão e marketing digital. Cursou História da Arte na Escola de Artes Fritz Alt em Joinville. Participou em diversas exposições de arte, como 2 edições da Coletivas de Artistas de Joinville. Integrou o NEFA-BC. Utiliza em suas obras técnicas como a fotografia, desenho, pintura, serigrafia, estilogravura, ilustração digital e bordado. Murilo e Cícero foram Meu Deus. participantes do NEFA-BC e participantes assíduos. E nós vamos conversar um pouquinho com eles, que são as primeiras obras, as obras que abrem essa exposição do Cícero e do Murilo. Obrigado, Murilo, obrigado, Cícero, por estarem aqui. Queria também dizer que existe lá o link para celular, ele é mais fácil de navegação do que o link para do que a gente abre no computador. Queria só, Flávio, será que você consegue aproximar só um pouquinho do trabalho do Cícero? Do Cícero? Consigo. Estou aprendendo a andar aqui, né? Só para a gente ver, porque daí depois a gente minimiza a tela
Então, a gente tem nessa exposição 2 trabalhos do Cícero, que são esses que a gente está vendo, e que fazem parte de um trabalho maior, né? O primeiro trabalho chama Travessia Top e o segundo chama Bike Travessia. E do lado nós temos 2 trabalhos do Murilo. E nós vamos conversar um pouquinho com eles sobre... Aliás, são 3 trabalhos do Murilo. E nós vamos conversar com eles um pouquinho sobre esses trabalhos. Eu acho que agora podia descompartilhar a galeria e é para a gente conversar um pouquinho e poder visualizar melhor a tradução de Libras também. Vamos começar pelo Cícero e pedir, Cícero, como é que você poderia falar um pouco para a gente desse trabalho que... Coloca o Cícero na tela. Sim, acabei de colocar. É que ele não estava, eu acabei de colocar. Ok. Falar um pouco sobre esse trabalho. Esse trabalho, um pouquinho da história dele é o seguinte: eu já estou fazendo imagens com drone já fazem 3 anos e eu sou um apaixonado por fotos aéreas. E na época, há 20, 30 anos atrás, eu fazia muitas fotos em São Paulo, eu fazia fotos de helicóptero, né? E mais para indústrias, né? Eu participava de um arquivo de imagem também, que fazia todo ano eu fazia uns 2 voos para fazer imagem de fotoarquivo, para o The Image Bank, que era um arquivo internacional. E essa paixão pela fotografia aérea também foi quando um fotógrafo francês, o Arthur Bertrand, fez um trabalho da terra vista do céu, né? E ele fotografou o mundo inteiro, então eu me apaixonei mais ainda pela foto aérea. Essas 2 fotos que entram nessa exposição aí foi feita em Balneário, foi 2 fotos conceituais que eu fotografei na Barra Norte, numa passarela que estava pintada há pouco tempo, estava bem bonita, e eu posicionei o ciclista, né, deitado, né, com a bike como ele estivesse andando e passando ali pela passarela. Então, deu um grafismo bonito, né? Eu achei interessante, e foi essas 2 imagens, fora as outras imagens da outra exposição, né? E daí a gente pode conversar sobre isso também. Cícero, eu não sei se você poderia falar um pouquinho sobre esse processo que a gente teve, que foi desde que começou no NEFA, tudo o que aconteceu durante o processo do NEFA, os encontros, até a gente chegar nesse material que está sendo exposto. Esse processo foi a partir do convite, né? Eu agradeço o Marcelo e a Lucila pelo convite, né? E de ter participado desse projeto do NEFA e que vem ajudando, né? A cultura em Balneário Camboriú. Foi vários encontros e nesses encontros a gente discutia mais ou menos o processo criativo, né? E qual o caminho a seguir, né? E durante as reuniões a gente se faziam observações sobre cada detalhe, até a gente achar cada artista achar um caminho também, com a ajuda do Marcelo, né? Que ajudou também a fazer
uma curadoria sobre o trabalho, né? Então, foi um trabalho desenvolvido agora nessa pandemia e ajudou os fotógrafos também a desenvolver a criatividade, né? Porque era uma coisa muito fechada, né? Com essa coisa da pandemia. E esse processo, a Lucila, o Marcelo, e o Flávio também, né? Nos encontros que tivemos lá no NEFA, né? Aqui no estúdio do Marcelo, foi ótimo, né? Ajudou a dar uma luz, né? Sobre o projeto, tá? Legal. Murilo, fala um pouquinho do seu processo nesse trabalho especificamente, porque aqui a gente tem dois artistas que têm características bem diferentes. O Cícero é um artista fotógrafo, um artista que se dedica exclusivamente à fotografia e trabalhou com a fotografia de ofício também, né? E o Murilo é um artista visual que também usa fotografia, né? Então, os trabalhos do Murilo são trabalhos assim que tem muitas linguagens diferentes conversando. Assim, eu queria que tu falasse um pouquinho desse especificamente. Quero agradecer primeiro o convite, muito bom estar aqui com vocês. Essas obras que estão nessa exposição virtual é uma série de fotografias, de imagens que eu fiz na Alemanha e que eu usei essas fotografias como base para produzir essas obras, né? Então, no meu processo, a fotografia quase sempre ela é um meio, né? Às vezes ela é o fim também, mas quase sempre ela é um meio que eu utilizo como linguagem e utilizo ela para criar outras obras derivadas, né? Às vezes eu mesclo fotografia com desenho, com pintura e com qualquer outro meio ou material. E nessa obra, são 3 obras que estão expostas, essa série tem umas 10 imagens. E nessa série específica, primeiro eu fiz as fotos e depois eu trabalhei elas digitalmente, né? E daí eu apresento elas impressas, né? Aqui elas estão digital, mas geralmente eu apresento elas impressas em papel fotográfico. Então, a fotografia, ela começa como fotografia, depois ela tem todo um processo digital e termina como uma imagem fotográfica, também impressa, né? Então, é mais ou menos esse trajeto que eu utilizei nessas obras aí. Aqui essa série, ela se chama Dischroma Berlim, né? A temática, né, que eu utilizei foi eu alterei algumas cores da imagem digitalmente, trabalhei ela bastante digitalmente, simulando um ambiente bastante de fantasia, né? Então, o céu é de uma cor que é difícil você ver um céu dessa cor, né? Então, teve bastante alteração de cor, basicamente, tá? Os edifícios, eles são realmente assim, né? Eu praticamente não fiz nenhuma alteração nos edifícios. É mais na questão de coloração e algum objeto muito pontual assim que foi incluído, né? E o resultado final fica bastante parecido com ilustração, desenho, alguma coisa assim. Uma questão que a gente pode fazer um diálogo entre o trabalho do Murilo e o trabalho do Cícero é exatamente pela planificação, né, que os dois trabalham bastante essa coisa do
de um plano mais chapado, né? E a questão das cores, né? E surgiu uma pergunta aqui que é sobre a foto do Cícero, se existia um planejamento para essa foto, se essa ideia surgiu na hora que você viu aquela cena. Essa foto, não houve um planejamento. Eu estava pesquisando, né, fazendo um voo para fotos e eu achei aquilo ali interessante. E aí eu fiquei observando algumas pessoas passando pela essa faixa de pedestre, que é bem ali na Barra Norte, e ela estava assim com a pintura tinha acabado de ser pintada, né? E aí eu fiquei observando as pessoas passando, aí eu já tinha mais ou menos algumas ideias, né, anteriores de fazer uma coisa assim com bike, coisa desse tipo. E aí na hora me surgiu a ideia de fazer a foto. E aí eu até pedi para uma pessoa, né, que estava no local, se ele poderia participar e tal, ele topou e tal. E aí na hora eu fiz algumas imagens, né? Isso tudo colocava ele rapidamente ali no lugar, porque é uma passagem que tem um fluxo de trânsito bem grande, né? Então era assim, fica lá. E aí o cara se posicionava e eu já clicava várias vezes, daí vinha um carro, ele saía e daí voltava e ia para outra, entende? E foi uma coisa bem rápida também. E, eu gosto de trabalhar muito com a composição, né? Então, aí eu achei as faixas e tal davam um grafismo bonito, e então foi assim uma coisa de momento também. Mas eu já tinha mais ou menos uma ideia de alguns trabalhos, né? Mais ou menos nesse sentido, tá? Ô, Lucila, queria ver de repente para o Murilo, para ele também falar um pouquinho, como eu perguntei para o Cícero, qual a percepção dele sobre o processo dentro do NEFA. Ter conhecido o NEF, ter participado do NEF foi muito legal, cara. Conheci uma galera super interessante lá, um pessoal muito criativo e com trabalhos muito legais. Lucila, Marcelo e Flávio, assim, pessoas que estavam abertas a compartilhar o conhecimento, muito bacana. E toda a experiência também que o NEFA proporcionou de brainstorming, todo mundo junto ali, aqueles encontros especiais, né, com o Cláudio Frejó, com a Roselina Cagal, a Marcelo Greco, foi assim de uma importância muito legal, né? E o NEFA foi muito importante também porque eu consegui resolver um trabalho meu lá, né? Eu tinha várias imagens que eu tinha feito no passado e eu tive que revisitar essas imagens como proposta do NEFA, e durante o processo eu consegui resolver um trabalho que eu estava há muito tempo sem saber o que fazer muito com aquelas imagens, assim. E foi bem legal isso. Bacana. E o Murilo tinha mais de um projeto, né? O Murilo tinha vários projetos que foram vistos dentro do NEFA, como o Cícero também teve vários projetos que foram, né? Então, esses trabalhos que estão nessa exposição são um pequeno recorte, né, do trabalho de artistas que têm uma gama de trabalhos diferentes e que o NEFA aconteceu durante o ano de 2018. Então, depois do NEFA vieram provavelmente outros trabalhos, né? Então, uma outra coisa que a gente queria saber de vocês também, assim, o que e vocês estão trabalhando nesse momento, ou quais são os desdobramentos, né? Um pouco sobre quem são os artistas mesmo, o que vocês têm feito. Pode começar por ti, Murilo. Desde quando começou a pandemia, assim, eu não tenho saído muito
para fazer captação, né? O que eu tenho feito mais nesses últimos tempos é revisitar material que eu já tinha e tentar fazer algum desdobramento com esses materiais, né? E aí surgiu alguns trabalhos também envolvendo material que eu nunca tinha utilizado, que era a linha, né? Tinha utilizado muito pouco, na verdade, mas não costurando, né? E aí eu consegui desenvolver alguns trabalhos também com imagens que eu já tinha do passado, através de outras técnicas. Mas captação, realmente, eu estou fazendo pouco. Eu imagino que o Murilo, né, como no Nefa, né, não tenho só isso aqui, ele já vem com medo, ele deve ter feito uns 20 trabalhos, né? Deve ter coisa aí para mais de metro. Aproveitando Assim, então, uma coisa que acontece comigo assim é que eu faço captações, mas eu demoro às vezes muito tempo para sentar e analisar esse material, né? Eu não consigo assim sair, captar, voltar e finalizar. Às vezes fica lá guardado por muito tempo, assim, até eu conseguir revisitar e ver com outros olhos esse material e conseguir dar um direcionamento melhor, assim. O pouco tempo, né, durante 2018, que a gente teve contato ali quinzenalmente nesse processo, conhecendo um pouquinho o processo dos dois, tem muito. Se vocês ficassem um ano só revisitando o arquivo e retrabalhando, vocês tinham material para muita coisa, porque a gente sabe que são dois artistas que têm muito trabalho e muitas imagens e muitos olhares diferentes também para essas imagens, né? E tu, Cícero, como é que o teu caminho anda? A gente sabe um pouquinho, mas agora respondendo para quem nos ouve. Eu estou dando continuidade, né, nesse trabalho com imagem, com drone, né? E quero estender esse trabalho para não só para Balneário, mas Santa Catarina. Eu tenho feito algumas coisas em São Paulo também, né? Então, dar continuidade nesse trabalho, né? A gente tem muita imagem, vai fazendo imagem, às vezes vai ficando, não dá tempo de editar, né? Mas eu às vezes gosto de uma hora pegar e ir editando as imagens, já mexer nas cores, tudo, né? Contraste, tudo, brilho e tal, e já deixar a imagem mais ou menos pronta, né? Porque às vezes também, quando surgem oportunidades de você ter uma exposição, coisa desse tipo, o material já está pronto, você não precisa estar trabalhando ele, né? Então, é isso. Eu tenho dado continuidade e vamos ver, esse projeto deve se estender. Não sei se Estaremos vocês. aguardando. Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de mostrar do trabalho do Cícero. Eu até tenho algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Você vai abrir, Luciano? Vou abrir o do Cícero. Que é um último trabalho do Cícero que a gente teve oportunidade de ver, que continua com essa questão do drone, continua em Balneário Camboriú, né? Mas que sai da faixa de trânsito para ir para navegação por água, pelo a gente trânsito por acompanhando água. o trabalho, eu acompanhando o trabalho do Cícero, né, através do NEF, através do nosso contato, vê que o Cícero tem uma preocupação, um enquadramento preciso dele, né, a composição da imagem muito bem pensada, e ele fala tudo rapidinho, né, mas você vê que é uma bagagem tremenda que a pessoa tem, porque dependendo de quem for pilotar o drone, acaba a bateria e não consegue fazer o enquadramento que tem as fotos, porque é rapidinho, mas precisa de uma habilidade e um conhecimento, um treino visual para chegar nessas composições, e a cor muito bem trabalhada, tudo, não é o caso do grafismo, como ele apresenta ali nas outras imagens. Então, o Cícero sempre chama atenção nas fotos dele, é isso, é primorosa a composição,
os enquadramentos, e com pouco tempo, né? Quem sabe que o voo de drone realmente é bem rápido, as situações acontecem ali em frações de segundo. Então, um trabalho muito, muito caprichoso do Cícero. A gente conhece o Cícero há muito tempo e sabe da capacidade da qualidade que ele tem no trabalho. E a gente poderia comentar também, diante do Cícero e do Murilo, que também tem uma questão de formação das gerações, né? Que o Cícero traz uma bagagem muito forte da fotografia modernista brasileira, né? Dos cuidados com as composições, dos cuidados com os ângulos, né? E o Murilo, como vem das artes visuais, traz uma questão também muito ligada à fotografia contemporânea, aos seus hibridismos, e isso sem nenhuma forma de julgamento do que é melhor ou o que é pior, né? São duas características, na verdade, de gerações diferentes, né? E de formações diferentes, né? Eu não sei se você tem alguma coisa ou algum lugar que a gente pudesse ver um pouquinho do seu trabalho. Eu ando com uma saudade daquele seu trabalho com bordados. Eu tenho alguma coisa no meu site, eu não sei se tu quer entrar ou se eu posso botar aqui. Tu pode compartilhar. Deixa eu ver aqui então como é que faz. Se tu preferir, eu compartilho, mas vai ali na flechinha verde ali embaixo, no compartilhar tela. Uhum. E aí, se você escolher o tela ou o screen, tudo que você abrir, a gente vai ver. O Murilo chama a atenção que ele mistura realmente, como a Lucila falou, e a qualidade que a gente viu em vários trabalhos. Eu tenho aquele que você sobrepõe os rostos de pinturas. Aquilo também chamou bastante atenção, achei um trabalho bem diferenciado. Deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim. Os vendo. Esse aqui, ó, foi o trabalho que eu desenvolvi no NEFA, né? Com imagens de arquivo que eu tinha. E aí eu resolvi ele dessa maneira, sobrepondo um elemento redondo sobre o rosto da pessoa fotografada. E nesse elemento eu coloquei um recorte de alguma obra de arte que se encaixava ali, né? De alguma pintura famosa, alguma coisa assim, que se encaixava o mais perfeitamente possível nesse rosto, né? Esse foi o trabalho que eu consegui desenvolver lá no NEFA. Depois de um tempo, mais recentemente, eu utilizei também esse mesmo trabalho para fazer uma obra um pouco mais derivada, utilizando bordado, que eu costurei em cima da foto e ela ficou assim. Eu recortei a foto, eu fiz um recorte mais de close, né? Mas eu imprimi essas fotografias mais no rosto mesmo, e aí sobrepus aquela imagem e costurei elas, né? Então ficou uma coisa que não ficou só no digital impresso, né? Eu coloquei um elemento manual ali também nessa imagem, deixando ela única, né? Aí eu fiz essa série derivada daquele trabalho. E aí nessa série de bordados eu peguei também, utilizei algumas fotos de pesquisa, né? Fotos que não são minhas, daí mais uma linguagem de artes plásticas mesmo, sem envolver fotografia, né? Mas aqui nessa parte daí é material meu, né? E daí outros trabalhos, daí isso é mais pintura, desenho digital, alguma coisa assim, né? Essa aqui eu também estava fazendo na época do NEFA, também era começando a utilizar a linha de pintura em cima de fotografia, né? E aí isso é o que eu tenho no site, que eu acho que já está bem, já está fechado, assim. E aí o que eu tenho feito ainda de obras que não estão prontas, eu acho, aí eu não divulgo ainda, né? Sim.
Muito legal Bom, aí dá ver para um ver pouquinho. nitidamente, né, Luciano? A gente teve que escolher um trabalho do Murilo, né? Porque a gente poderia ter pego vários. Dos dois, né? Do Cícero também, porque na época do Nefa, o Cícero tinha primeiro essa coisa da questão da fotografia aérea, de drone, então tinha uma leitura da cidade de Balneário Camboriú gigantesca, né? De muitas possibilidades, assim, a gente acabou indo para esse lado mais do grafismo, né? E que é muito característico do Cícero, né? Então são características assim que o Cícero hoje, né, na fotografia do Cícero, e a gente viu fotografias antigas do Cícero também. Na época eu lembro que a gente pediu fotografias também dos arquivos pessoais, assim, e é muito forte mesmo essa característica do Cícero da composição, né? Como é exatamente, o Lucas está lembrando aqui que o Cícero tinha fotos também de arquitetura de São Paulo, que eram muito marcantes também, né? Uma coisa que também me chama a atenção é essa questão do lugar, né? Porque no próprio texto introdutório da exposição a gente fala um pouco dessa questão do lugar, né? E de como, porque a gente colocou esse nome dessa exposição de corpo-espaço, porque exatamente essa primeira exposição que abre a galeria, toda ela pensa no espaço, né? Que é o trabalho do Cícero que abre, e o do Murilo, e depois a gente tem ainda trabalhos da Thay, Giraldi, do Emerson, até chegar ao trabalho do Lucas, e todos eles vão pensando esse corpo, espaço, e pensando essa ideia da cidade, né? E essa é uma outra relação que a gente pode estabelecer entre o trabalho do Cícero e do Murilo, né? Que é essa ideia, esse olhar para a cidade, né? O Murilo faz um pouco esse olhar também, que é muito forte no trabalho dele, para as pessoas e para a questão de identidade, né? Mas ainda assim são as pessoas na cidade, né? São as pessoas inseridas como corpo social, né, na cidade. Então queria que vocês dois pudessem falar um pouquinho como é essa relação assim de pensar a cidade. Desligou, agora ligou. Tá. Eu não entendi a pergunta. Como é que é na tua fotografia essa relação com a cidade? Porque tem muito essa relação com o espaço da cidade no que a gente conhece da tua fotografia. Como é que é essa relação com a arquitetura? Porque a gente vê muito forte essa relação com a arquitetura, com a cidade, com o lugar. Na verdade, em relação com a arquitetura da cidade, aqui em Balneário, eu desenvolvo um trabalho mais de arquitetura mesmo, né? Então, eu trabalhei muito com muitos arquitetos em São Paulo eu atuava em outras áreas praticamente, mas quando eu cheguei aqui em Balneário, lá meu então eu fui trabalhando mais com fotos de arquitetura. Foto de arquitetura já era uma coisa que eu gostava muito, eu trabalhava muito, é uma coisa antiga, que era da fotografia convencional ainda, né? Então, praticamente comecei a trabalhar com câmera 4x pegada. E você faz correção de perspectivas e tal. E realmente, a de arquitetura praticamente é toda corrigida, né? E o cenário também é uma loucura. Prédios, né? A arquitetura é riquíssima, né? São Paulo também, eu já saía sempre para fotografar com câmera 4x5, fazer trabalhos assim, em branco, né? E, aqui em Balneário, eu também
continuei a fazer um trabalho mais pessoal mesmo, né? Na parte de arquitetura. O balneário vive mudando, né? Todo dia é uma coisa nova, é a roda gigante, daqui a pouco é o alagamento da praia, e sempre você tem elementos para trabalhar, né? Então, é uma cidade que vive em constante mudança, né? Então, é um prato cheio para o fotógrafo. É isso. Tá sem som, Lucila. Eu escuto uma interferência aqui, não sei se Eu só também eu. escuto. Como é que é para você, Murilo, essa relação com a cidade? Um pouco, a gente vê que tem também muito uma preocupação com a pessoa também, né? Apesar desse trabalho que está na exposição ser bem limpo, mas a gente vê muito forte essa relação do corpo social mesmo. Uhum. Eu comecei a produzir os meus trabalhos envolvendo fotografia, fazendo captações de cidade, assim, de arquitetura também, né? Eu sempre me chamou a atenção, eu sempre gostei de fazer fotografia de rua, né? Então eu sempre saía para a rua para fotografar, e era muito uma coisa de feeling mesmo, assim. Eu nunca tinha nada muito planejado, assim, para onde ir, que hora ir. Então era muito assim de eu vou sair, vou para algum lugar e vou ver o que eu vou encontrar. Então era muito disso do acaso, assim. E daí eu sempre buscava um olhar também um pouco mais para a arquitetura, né? E aí depois de algum tempo fazendo isso, eu comecei a tentar inserir figuras humanas também nessas imagens, que eu comecei a sentir falta disso. E daí até cheguei no ponto que basicamente era só figura humana, né? Comecei a fotografar pessoas daí. E aí eu comecei a cada vez fechar mais, até fazer close de rosto, assim. Então, realmente, eu comecei muito grande, olhando a cidade quase como a maior visão que eu conseguia ter, e até fui afunilando até chegar até em pessoas individuais, assim. Eu gosto de tudo, assim, na verdade, tanto de arquitetura quanto de pessoas. Hoje, eu me sinto de novo atraído pela arquitetura, né? E nessa série de Berlim é só arquitetura também. Então, depende muito, assim, do momento e tudo mais, mas a cidade, claro, sempre foi o ambiente que sempre foi o ambiente onde eu produzi, né? É interessante porque os dois vão para fora, né? Para fora para captar suas imagens. Não são imagens encenadas, não são imagens da intimidade, não são imagens, né? São imagens que são feitas do lado de fora, para esse corpo de fora da cidade, né? Então tem muitas coisas que, na verdade, apesar de serem formações diferentes, gerações diferentes, a questão da atitude, né, em relação à fotografia serem diferente, tem muitas coisas que tangenciam, né, o processo do Cícero e do Murilo. E já dizendo assim que para mim é um orgulho poder ter conhecido e me aproximado um pouco dos dois, porque são dois trabalhos que eu admiro muito. Então já agradeço de antemão aqui por ter tido essa oportunidade de acompanhar um pouquinho do processo, de dois processos tão grandiosos. Marcelo, queres colocar alguma coisa? Quero também agradecer, a gente já pode ir caminhando para o encerramento, tá? A gente vai ter outra conversa na sequência com o Emerson e com a Thay. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de estar junto com vocês, né? E pretendemos continuar juntos durante bastante tempo. E dizer que essa nossa nova ferramenta, que é essa galeria virtual, é uma ferramenta
nova disposição para a gente. Também está sendo tudo... A gente está aprendendo também a lidar com isso, mas se te for ver pelo lado positivo, é um espaço a mais que a gente ganhou. Então, acreditamos que o ano que vem o festival volte a ser presencial, nós teremos as exposições na rua, na galeria física, em, sei lá, em locais públicos, mas agora a gente também vai ter um outro espaço. Além do que a gente já tinha, agora nós temos um espaço, uma galeria virtual. Então, eu acredito que tudo o que aconteceu veio para agregar mais uma coisinha para a gente. E a gente agradece a tudo isso. Nem que seja a nossa resistência. Nem que seja a Nos resistência. agregou resistência. Exatamente. Mas eu acho que foi bacana. Por esse lado, se te olhar por esse lado, é bacana. Surgiu algo novo, a gente conseguiu, né, tirar proveito, talvez de uma situação, talvez não, de uma situação ruim, e estamos aqui. E sigamos em frente. Agradeço muito a presença do Cícero e do Murilo. Dizer também que eu admiro muito o trabalho dos dois. O Cícero é uma pessoa muito querida para a gente aqui. A gente está sempre... Faz tempo que eu não vejo o Cícero, na verdade, mas a gente estava sempre junto, né? Sempre se trombando na rua, sempre fotografando. Então, agradeço muito a presença de todos e que sigamos em frente, para o alto e avante. Não sei se o Flávio Marcelo, eu agradeço aí, e a Lucila, o Marcelo Greco também, que teve uma participação especial nesse trabalho, né? Você, Marcelo, e o Flávio, e que estão contribuindo para a cultura de Balneário, e continue aí com o festival e dando continuidade nisso tudo, dando oportunidade para esse pessoal novo que está chegando aí também, né? Isso daí, o NEFA está sendo importante para o desenvolvimento dessa turma nova que está chegando também, né? Então, realmente, parabéns aí pelo trabalho de vocês, tá? Obrigado pela oportunidade. Agradecemos. Eu quero agradecer também. Quero agradecer vocês também pelo convite e dizer que pessoas assim que movimentam o cenário, que fazem acontecer, né? BC Foto, NEFA, isso é muito bom que aconteça e desejo que muitos e muitos outros projetos assim aconteçam. Eu agradeço a presença de todos aqui, em especial do Cícero e do Murilo. Dizer que os dois, de certa forma, eles oxigenam a gente, porque se você sair para fotografar com o Cícero já passou dos 30, né, Cícero? E você não acompanha o ritmo dele, ele deita, ele sobe, ele pula o muro, então assim, fala, porra, eu quero chegar lá assim também. E o Murilo pela diversidade de olhar dele, né? Você vê que é quase ilimitado, né? Mistura linguagens, mistura artes. E parabéns pela qualidade do trabalho de vocês, parabéns pelas pessoas que vocês são. Valeu, gente, brigadão aí e tamo junto. Só contar uma curiosidade agora aqui também, já que falou do Cícero, realmente o Cícero é uma criança, né? A gente teve recentemente em Itu, no último festival que aconteceu, a Lucila também estava junto. 2019, o nosso recentemente é engraçado, né? Porque o recentemente é antes da pandemia. E daí a gente teve lá em Itu, num festival, e fomos num ponto turístico lá fotografar, e o Cícero estava lá. Pena que eu não tenho a foto agora aqui, mas eu registrei ele. A hora que eu olhei, eu falei, olha o Cícero fotografando. A criança estava deitada no chão, toda esticada para pegar um ângulo diferente. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o Cícero, olha ele. Saudades do festival, Marcelo. Saudade do encontro presencial. Esperamos que nosso próximo encontro seja presencial. Se não der, a gente faz outros antes online, mas esperamos que a gente possa nos encontrar presencialmente para comemorar a fotografia, comemorar a arte, comemorar esses trabalhos e, quem sabe, com uma exposição presencial. Muito obrigada a todos, boa noite. Daqui a pouco nós temos a conversa com o Emerson. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado.